Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso estudo do Apocalipse. Vamos dar continuidade, vamos continuar com esse estudo. Vamos entrar no capítulo 16, vamos falar sobre as taças da ira de Deus. Estamos caminhando já para o fim, estamos a pouquíssimos capítulos até nós chegarmos ao fim. E nós vamos falar um pouquinho sobre, então, os flagelos, a ira, o derramar, o cumprimento da ira de Deus sobre a humanidade. Então eu pedi que você abra aí na sua casa a tua palavra e vá para o capítulo 16, Apocalipse 16, e vamos ler o versículo 1, só o versículo 1 agora, tá bom? O versículo 1 fala assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Então os anjos foram ordenados por Deus para ir e derramar sobre toda a humanidade, sobre todo o mundo, as 7 taças da ira de Deus. Antes de nós entrarmos literalmente para falar sobre cada taça derramada, nós precisamos fazer uma introdução para nós entendermos melhor depois sobre as taças, ok? Quando nós falamos sobre as taças, nós podemos fazer uma ligação direta com as 7 trombetas de Deus, tocadas a alguns versículos, alguns capítulos antes. Tem ligação direta entre as trombetas e as taças, tendo uma diferença muito importante e que faz toda a diferença. Que enquanto as trombetas eram tocadas, ali era um aviso de que ainda havia tempo para um arrependimento. Era um aviso de que o juízo de Deus estava vindo, ainda não chegou, estava vindo para alcançar a humanidade. Ali nas trombetas nós percebemos que cada trombeta tocada era afetada a terça parte dos homens, a terça parte do mar, a terça parte do sol, a terça parte da criação de Deus era afetada. Agora, nas taças da ira de Deus, não. Cada taça é um julgamento inteiro. É inteiramente julgado, inteiramente derramado a ira de Deus sobre toda a criação, sobre todo o sol, sobre todas as águas, sobre todos os homens é derramado essa ira de Deus. E quando é derramado essas taças, já não tem mais como o homem se escapar, não tem mais como o homem fugir, já não tem mais solução. A ira chegou e veio de encontro ao homem. Já não há mais tempo nem oportunidade para arrependimento. O tempo foi esgotado. E toda essa ira vai ser derramada em cima da humanidade, em cima do pecado, em cima daqueles que escolheram ter uma vida longe de Cristo, longe de Deus. Então vamos entrar na primeira taça e vamos ter isso em mente, que nós vamos conseguir entender melhor cada uma dessas taças derramadas sobre a humanidade. Então vamos para a primeira taça. Na primeira taça, então, a terra é atacada. Ok? Vamos ler aqui no versículo 2, capítulo 16, versículo 2, fala assim: saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta, os adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas, e vieram então muitas doenças sobre aqueles que adoravam a besta. Aqui nós começamos a ver a distinção, a separação entre os filhos de Deus e entre aqueles que escolheram andar longe de Deus. Aqui nós começamos a ver que as taças serão derramadas apenas sobre os ímpios, apenas sobre aqueles que não quiseram um relacionamento com Deus. Essa primeira taça
já nos demonstra essa separação, essa distinção entre os santos e entre os ímpios. Aqui nós vemos que não há um muro onde nós podemos estar, não há um meio termo. Ou você está com Deus ou você é contra Deus. Nós percebemos isso lá em Mateus, no Mateus 12, versículo 30. Jesus já alertou a humanidade sobre isso. Em Mateus 12, 30. A Bíblia nos fala assim, Jesus nos fala assim, 12, 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Em outras versões fala assim que quem não é por mim é contra mim. Aquele que não trabalha comigo me atrapalha. Então, ou você é com Cristo ou você é sem Cristo. Não há um campo neutro, não há uma neutralidade nessa relação com Deus. Não há religião que salve, não há religião que... não há uma boa vontade, não há boas obras, não há um bom interesse da humanidade que pode salvá-lo. Apenas Cristo. Jesus é o único caminho. E o que o mundo quer que você acredite? O que o diabo quer que nós acreditemos? Que assim você pode ser de Deus, mas também você pode ser também aqui sem Deus. Você pode servir a Deus, mas você pode pecar também. Você pode ser cristão, mas não tem nada demais nem você acender uma vela para um santo, não tem nada. Tem nada demais de você também aceitar o que o mundo fala, o que a sociedade fala. O importante é você ser legal para toda a humanidade. O mundo quer que você viva uma vida de dualidade, enquanto Cristo fala que não. Ou você pertence a Cristo, ou você é sem Cristo. Na segunda taça, acontece o seguinte, vamos ler aqui, versículo 3. Derramou então a segunda taça no mar, e esse então se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então na segunda taça é derramado sobre o mar, e é uma destruição total. Acabamos de ler aqui que todos os seres viventes que havia no mar morreram. Todos. Não foi a terça parte, não foi metade, não foi alguns. Todos os seres do mar foram então aqui eliminados. Então o mar, na segunda taça, nós então vemos que o mar ele é atacado. Mas lembra que nós não podemos ver essa ira de Deus, esses acontecimentos de modo literal, porque não é assim que funciona. Nós já temos aprendido em cada vídeo que praticamente tudo no Apocalipse são simbolismos, é simbólico. E assim também é nas taças. Nós não podemos abraçar essas verdades de modo literal, mas sim de um modo simbólico. E aqui nós entendemos a simbologia de que haverá um colapso, haverá uma destruição no juízo final sobre a natureza, sobre a criação de Deus. Haverá um colapso. Esse mundo não resistirá à ira de Deus. Esse mundo não vai continuar, não vai permanecer no derramar da ira de Deus. E toda ela será atingida. Na terceira taça, aqui no versículo 4, nós vamos ler aqui no versículo 4, a terceira taça. Derramou então o terceiro anjo a sua taça nos rios,
e nas fontes das águas, se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és o que eras, o santo, pois julgastes essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus poderoso, verdadeiro, justos são então os seus juízos. Lembra que eu falei que as taças têm ligação com as trombetas? Última vez que nós vimos o altar mencionado em Apocalipse foi lá em Apocalipse 8, quando aparece então os santos debaixo do altar pedindo para que Deus julgasse a causa, pedindo para que Deus então fizesse juízo. E Deus fala: calma, espera, que ainda falta chegar o número de santos que vão ser também mortos por causa do Evangelho. Quando chegar esse número, então o juízo virá sobre eles. E aqui nas taças então o juízo veio. O juízo então veio sobre o mundo. Deus então se faz aqui juiz, e então ele responde à oração dos seus santos. Ele responde no tempo oportuno, responde no tempo certo, ele responde a essa punição. Enquanto ainda tocava as trombetas, Deus ainda falava, Deus ainda advertia com essas trombetas para que o mundo ainda percebesse que dava tempo. Mas agora nas taças a vingança do Senhor veio, e veio então sobre a humanidade. Por isso que aqui fala que justo é o Senhor Deus Santo, porque Ele julgou, e aqueles que derramaram o sangue dos santos, Deus deu então para eles sangue, para que eles bebam também desse sangue. Ou seja, da mesma violência que eles usaram contra os santos, essa violência virá sobre eles. Do mesmo modo que eles foram violentos, do mesmo modo que eles foram maus, do mesmo modo que eles atacaram os santos, virá sobre eles essa ira de Deus. Então do altar dos santos virá então essas palavras: certamente, ó Senhor Deus, verdadeiros e justos são os seus juízos. Então virá o julgamento de Deus, a vingança de Deus vem e vai então pegar, vai então atacar aqueles que atacaram os santos de Deus. Não é algo que é muito agradável para nós ouvirmos isso. Ouvir que esse juízo vem, ouvir que a destruição, o juízo final será derramado sobre todo esse mundo. E aqueles que escolheram ter uma vida longe de Deus vão sofrer por causa disso. Vão sofrer por causa das suas escolhas, vão sofrer porque eles escolheram não servir a Deus. Mas isso é a justiça de Deus. Do mesmo modo que Deus ele demonstra um amor que nós não entendemos, do mesmo modo que Deus demonstra um amor que nós não compreendemos, Deus também demonstra o juízo e o julgamento dele, às vezes de modo que nós também não compreendemos. Mas tudo isso mostra o quanto Deus ele é o Criador, o quanto Deus ele é forte, o quanto Deus ele é aquele que controla todas as coisas. Ele é o soberano de todas as coisas. É Ele que está acima nos céus, está controlando aquilo que Ele fez. Ele nunca, jamais perdeu o controle sobre a criação dele. Ele nunca, jamais foi pego de surpresa pela criação dele. Ele nunca, jamais foi colocado de lado na história da humanidade. Ele sempre foi o ator principal da história de toda a
humanidade, mas chegou um ponto onde então será o fim, o ato final. E no derramar das taças da ira de Deus, nós estamos caminhando para o ato final e a história dessa humanidade será então encerrada, para nós então sermos levados para uma nova etapa, para uma nova história, e agora será uma história eterna. E nas próximas quatro taças que serão derramadas, nós vamos caminhar para essa realidade eterna dessa nova história que Deus está escrevendo para nós em nosso respeito. Então não perca o próximo vídeo, não perca o encerramento desse capítulo, onde então nós vamos encerrar no Armagedon, onde então nós vamos encerrar na batalha final de Deus contra essa humanidade, contra a iniquidade. Então te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida.